A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que nós tiramos para ler a palavra do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, e cada dia um pouquinho, e refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com oração? Senhor, obrigado por mais esse dia, por mais uma oportunidade de ler a Tua palavra. Continue conosco, abençoa para que Teu Espírito nos guie nessa leitura, para que nós possamos aprender mais de Ti. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, que se encontra lá em Juízes 17, desde o verso 1 até o capítulo 18, verso 31, que diz o seguinte: Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia, disse a sua mãe: Eu ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: Dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor. Em favor de meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças e as entregou a um ourives. Dela, ele fez uma imagem esculpida e um ídolo de metal, que foram colocados na casa de Mica. Este homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal e alguns ídolos do lar. Então nomeou um de seus filhos como seu sacerdote pessoal. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E aqui a gente vê a degradação de Israel cada vez mais acentuada. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém, de Judá, chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim e aconteceu de parar na casa de Mica. De onde você vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: Sou levita, de Belém de Judá, e estou à procura de um lugar para morar. Fica aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim, disse Mica. Eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: Agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tem um levita como meu sacerdote. Naqueles dias Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos das cidades de Zorá e Estaol, para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica e passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: Quem o trouxe para cá? E o que está fazendo neste lugar? Por que está aqui? O jovem respondeu: Fiz um acordo com Mica, e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Então eles disseram: Pergunte a Deus se nossa viagem será bem-sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando de sua viagem. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila, como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem os oprimisse em sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e a Estaol, seus parentes lhe perguntaram: O que vocês descobriram? Eles responderam: Vamos atacá-los. Vim a essa terra e ela é muito boa. O que vocês estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegarem lá, verão que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Acamparam no lugar a oeste de Kiriat Jearim, em Judá, conhecido hoje como Maané Dan. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam explorado a terra dos arredores de Laís explicaram aos outros: Numa dessas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que devem fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o saudaram.
Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário e removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados dos santuários de Mica, perguntou: "O que vocês estão fazendo?" "Fique quieto e venha conosco", responderam. "Seja nosso pai sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que da casa de um só homem?" O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-los. Pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem esculpida e se uniu a eles. Então deram a volta, colocaram as crianças, o gado e os bens na frente do grupo e partiram. E aqui a gente vê que os homens não estão preocupados com a vontade de Deus. Primeiro que eles não estão mais servindo a Deus, eles têm ídolos, eles têm imagem, eles trocaram Deus invisível, Deus soberano, por imagens feitas de metal, feitas de madeira, imagens feitas por homens. E eles não têm nenhuma fidelidade, porque ele estava com Mica e assim que apareceu uma oportunidade dele ser um sacerdote de mais pessoas, de uma tribo, se sentir mais importante, ele não perguntou o que Deus queria, ele não perguntou qual que era a vontade de Deus, pelo contrário, ele simplesmente foi. Quando os membros da tribo de Dan estavam longe da casa de Mica, ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritavam para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: "Qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir?" Mica respondeu: "Como é que vocês me perguntam qual é o problema? Tomaram todos os deuses que fiz e levaram o meu sacerdote. Não me restou nada." Os homens de Dan disseram: "Cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio alguns homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família." Assim, os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram a espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinham nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram seu nome para Dan, em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali a imagem esculpida e nomearam Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. Os descendentes de Jonatas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo em que a casa de Deus permaneceu em Siló. João 3, do 1 até o 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: "Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor." Jesus respondeu: "Eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus." "Como pode um homem velho nascer de novo?" perguntou Nicodemos. "Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez?" Jesus respondeu: "Eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim, como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito." "Como pode ser isso?" perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: "Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E, como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna.
Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Salmo 104, do 1 até o 23. Todo meu ser louve ao Senhor. Ó Senhor, meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de glória e majestade, envolto no manto de luz. Estendes a cortina estrelada dos céus, pões as vigas de tua casa nas nuvens de chuva. Fazes das nuvens o teu carro de combate, cavalgas nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros e as chamas de fogo teus servos. Firmaste o mundo sobre seus alicerces para que jamais seja abalado. Vestiste a terra com torrentes de água, com água que cobriu até os montes. Por tua ordem as águas fugiram. Ao som de teu trovão saíram correndo. Os montes se ergueram e vales afundaram ao nível que tu decretastes. Estabeleceste um limite para as águas para que nunca mais cobrissem a terra. Fazes as fontes derramarem águas nos vales e os riachos correm entre os montes. Todos os animais bebem dessa água e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninho junto aos riachos e cantam entre os ramos das árvores. De tua habitação celeste envia chuva sobre os montes e enches a terra com o fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento, vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. As árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas as aves fazem seus ninhos, nos ciprestes as cegonhas têm seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens, nas rochas se escondem os coelhos silvestres. Fizeste a lua para marcar as estações, e o sol sabe a hora de se pôr. Envias a escuridão e se faz noite, quando vagueiam os animais do bosque. Os leões jovens rugem por sua presa, saem à procura do alimento que Deus lhes provê. Ao amanhecer, eles se recolhem e voltam para a toca para descansar. Então as pessoas saem para o serviço, onde trabalham até o entardecer. E por fim, Provérbios 14, 20 ao 21. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo. Feliz o que ajuda os pobres. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que elas façam habitação na sua vida e para que você possa colocar em prática aquilo que nós lemos. Para que você continue a meditar, principalmente no versículo de João, no capítulo que nós lemos de João, em que ele diz qual que é a salvação. Ele diz qual que é o propósito que Deus veio ao mundo para salvar a nossa alma. Vamos orar para terminar esse momento? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue conosco, nos capacitando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e nos dando coragem para pregar o Seu Evangelho. Abençoa o nosso dia para que nós possamos ir à Tua casa para louvar o Teu nome, para que nós possamos ser protegidos, guardados e cuidados. Abençoa aqueles que estão viajando, abençoa nesse feriado, abençoa aqueles que foram trabalhar, para que o Senhor proteja e guarde todo o seu povo. Abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, para que a Tua mão de cura e poder esteja sobre a vida deles, para que eles possam ser restaurados. Senhor, continua conosco, hoje e sempre, nos guardando e livrando de todo mal. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Tenha uma semana, tenha um dia abençoado, que tudo que você fizer prospere. E não se esqueça, tudo que nós fizemos tem que ser para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.